Fala galera, e se espera que Velozes e Furiosos 11 seja o último capítulo da saga, pelo menos na série principal. Enquanto o Vin Diesel, uma vez discutiu um potencial Velozes 12, que atuaria como parte 3 do final, tudo parece agora que Velozes 11 vai ser realmente o final da saga, especialmente após o desempenho decepcionante que teve de bilheteria do Velozes 10. Velozes e Furiosos, desperdiçou algumas oportunidades perfeitas de ter um ótimo final, incluindo o que aconteceu, por exemplo, em Velozes 5 ou o Velozes 7. Portanto, agora que Velozes e Furiosos está chegando no final, ele não pode ignorar o Sr. Brian O'Connor. Naturalmente, incluir o personagem do Paul Walker é extremamente complicado e vai resultar em cenas que vão estar em volta de nostalgia e também de sentimentos mistos. Ainda assim, seja por meio de efeitos visuais no estilo do que é feito lá em Velozes e Furiosos 7 ou referências sutis a dublês, Velozes e Furiosos Parte 2 agora deve encontrar uma maneira de ter Brian como parte do final. A saga Velozes fez certo em não reformular ou descartar o Brian da história no background, Mas ele deve ter uma presença, maior nesse final de franquia. A saga tem sido muito cuidadosa e respeitosa quando se trata de referenciar o personagem do Paul Walker, o que faz sentido considerando que o Brian sempre foi um dos corações da franquia. Depois que o final de Velozes 7 entregou uma homenagem, extremamente emocional para o Paul Walker, ainda não sabia como a saga iria lidar com o personagem do Brian dali pra frente. O Velozes 8 parece nunca ter considerado matar o Brian fora das telas, O que foi a decisão certa. Só que, no entanto, só pode ignorar o Brian por tanto tempo antes que sua ausência da história se torne muito irreal. Por exemplo, embora o Dante Reyes estivesse mirando em todos próximos ali ao Toretto, o Brian não tem presença em Velozes e Furiosos 10, além do que aparece em flashback lá do Velozes 5, lá no começo do filme. O Velozes 9 e o 10 estabeleceram que o Brian ficou em casa cuidando da sua família. Uma explicação que pode funcionar, mas não agora pro 11, O final deve reconhecer o Brian mais diretamente, já que toda a saga começou com uma história da amizade do Toretto e do O'Connor, e como ela se tornou também a base de toda a família. Existem algumas maneiras diferentes do 11 trazer o Brian de volta para homenagear o Paul Walker, mas, mais uma vez, antes do fim da saga. Uma seria aplicar efeitos visuais e dublês corporais para recriar a semelhança do Walker e fazer o Brian aparecer. Isso seria semelhante a como foi feito em Velozes 7, quando completou o papel do Paul Walker no filme após a morte do ator. Com a ajuda dos irmãos de Walker, o Caleb e o Cody, o diretor James Wan e a equipe da Weta conseguiram recriar o rosto do Walker digitalmente para cenas que precisaram ainda. Velozes 7 também reaproveitou cenas do Paul Walker de filmes anteriores, de Velozes e Furiosos. Todas que precisaram também ser refeitas ali. As técnicas disponíveis para fazer Velozes 7, o que aconteceu lá, elas são muito mais avançadas do que era em 2015. O que significa que, relativamente, funcionaria melhor agora para Velozes 11. Outra maneira de ter o Brian no filme seria sutilmente reconhecer sua presença sem nunca mostrar seu rosto, como ter um dublê filmado por trás, um carro característico do Brian, por exemplo, aparecendo. Essa é uma abordagem que a cena final de Velozes 9, por exemplo, adotou. Enquanto o 11 dá à franquia uma última oportunidade de trazer o Brian de volta ao grupo, sua ausência, já é um grande problema para o filme final. Os filmes sempre foram sobre família, enquanto os filmes continuamente fazem referência ao fato de que Brian está escolhendo ficar fora da luta para cuidar dos seus filhos, a desculpa ela não funciona mais, porque todos os outros personagens heróis da franquia agora estão sendo alvos, com a esposa do Brian, por exemplo, a Mia, sendo colocado em perigo e o sobrinho, do Brian, o pequeno Brian, também sendo sequestrado. Ter o Brian não se envolvendo é simplesmente fora do personagem do herói que sempre esteve disposto a arriscar sua vida para ajudar seus entes queridos. Isso se torna especialmente perceptível com Velozes 10 focando em Dante, atacando todos os responsáveis pela morte de seu pai. Com o Brian sendo incluído no flashback de Velozes 5, é difícil ignorar o fato de que, ele também estaria na lista do Dante. Embora seja explicado que o Brian se escondeu com as crianças, essa explicação na verdade prejudica a ameaça de Dante como vilão. Se isso é tudo o que é preciso, para evitar sua ira, então não deve ser problema para Dom e os outros se salvarem também. Embora claramente não seja fácil saber lidar com o envolvimento de Brian daqui para frente, chegou um ponto que evitar ele acaba sendo prejudicial para a franquia Velozes e Furiosos como um todo. Então, galera, o que vocês acham? Brian aparece ou não no último capítulo da saga de Velozes e Furiosos? Coloquem embaixo nos comentários e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui!